A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, com esta perícope inicial do salmo de hoje, eu gostaria de desenvolver a minha prédica, a minha homilia, nesse 26º domingo do tempo comum, onde vemos nosso Senhor, com que continua a instruir o seu povo, que continua a instruir a sua igreja. Nunca existiu um momento da história em que Deus não colocasse limites no homem. A raça humana sempre foi protegida por Deus, e Deus sempre colocou limites no homem. O homem, o ser humano, nunca foi um desregrado. O ser humano nunca foi um sem limites. Embora no século XXI, nesses tempos odiernos que nós vivemos, nós vemos o homem vivendo como nunca antes, querendo levar uma vida sem limites, sem nenhuma barreira, sem nenhuma baliza. E nunca fez parte da essência do homem. O homem sempre foi, sempre será limitado, porque Deus assim o fez. Lembremos-nos do proto-evangelho do Gênesis, quando aquela história tão bonita ali que narra o início da humanidade, nos diz que Deus, ao criar o homem, deu ao homem liberdade, mas Deus colocou diante dos olhos do homem uma limitação. Vocês podem usufruir de tudo. Tudo é para vocês que eu fiz. Mas daquela árvore ali do meio, vocês não toquem. Naquela árvore ali, vocês não devem tocar. Deus deu ao homem liberdade, para que o homem não vivesse sobre a terra uma pseudo-liberdade, chamada na teologia de libertinagem. O homem é livre para obedecer, para fazer o bem. O homem é livre para viver as virtudes. O homem é livre para viver em Deus. Então, Deus, ao criar o homem, impôs um limite ao homem. E o limite que Deus pôs, que Deus colocou para o homem, foi simplesmente que o homem não conhecesse o mal. Eu não quero que vocês percam a inocência. Eu não quero que vocês tenham um coração maldoso. Eu não quero que vocês conheçam o lado ruim do viver. Deus protege o homem. Mas o homem não se contenta com a limitação, com a proibição que Deus coloca, e o homem decide. Aqui o homem, espécie humana, Adão e Eva, decidiram que deveriam passar os limites que Deus tinha interposto. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que o homem passa dos limites, o homem sofre. Todas as vezes em que o homem passa a barreira, o homem se desilude e é infeliz. Por quê? Porque a felicidade do homem não vem de uma pseudo-liberdade, mas a felicidade do homem vem
da vivência da comunhão com Deus. Quando o homem está na comunhão com Deus, o homem é livre, é feliz. O homem, quando está distante da comunhão com Deus, ele passa a ser escravo das suas vontades, que muitas vezes não são vontades evangélicas. Quando o homem decide caminhar só, ele sempre vai se degradando. E ao invés de ser imagem e semelhança de Deus, ele passa a ser dessemelhança de Deus. Ele passa a ser não mais uma obra de arte, mas uma carranca. Porque Deus é de verdade a felicidade do homem. E não existe outra felicidade senão o homem caminhar com Deus. E vejam que, ao longo da história, todas as vezes em que Deus colocou uma proibição para o homem, é porque Deus estava sempre protegendo o homem do mal. Vejam vocês, os vossos filhos, quando vocês dizem a um filho de vocês assim: não faça isso, é porque vocês querem proteger os vossos filhos. Quando vocês dizem assim: olha, às 22 horas chegue em casa, vocês estão querendo proteger os vossos filhos. Sempre o limite é para o bem. Porque não existe felicidade no desregramento. Não existe felicidade numa vida sem limites. E a lei de Deus sempre foi para o homem ser feliz. É Deus dizendo ao homem assim: olha, eu criei vocês para mim, e sou eu que sou a felicidade de vocês, sejam meus. Mas o homem pensa que essa liberdade que Deus dá para o homem viver o bem, é porque Deus quer que o homem viva uma vida limitada. Ó, meus irmãos, nós somos limitados por natureza, o ilimitado é Deus. Nós somos finitos por natureza, o infinito é Deus. Não existe, de modo algum, da nossa parte, uma infinitude. A nossa infinitude é estarmos em Deus. Não escolhemos nascer, não escolhemos permanecer aqui. Quando chega o momento em que Deus diz vamos, acabou, mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Porque nós não somos senhores de nós mesmos. Existe um Deus, Pai e Criador de todos, que ama a todos, que zela de todos e que está acima de todos, dos bons e dos maus, dos obedientes e dos desobedientes, daqueles que têm o coração em Deus e daqueles que também não querem saber de Deus. Deus é Senhor e Pai de todos. Então vejam que, se vocês pegarem o Antigo Testamento, de fio a pavio, vocês vão ver que lá, Deus sempre colocou limites no homem. Os 10 mandamentos, os 613 preceitos judaicos, e no Novo Testamento, o mandamento do amor. A medida de amar, que é o próprio Cristo. Então vejam que a alegria do Filho de Deus é viver uma vida agradabilíssima, que agrade o seu Pai.
É o Filho de Deus querendo dar prazer ao seu Pai eterno, querendo ser um filho obediente, um filho amoroso, querendo de verdade ser um filho que escolheu viver nos braços do Pai. E isso só é possível na obediência. Na desobediência, jamais. Então vejam que é o próprio Senhor, o bom Deus, que nos dá uma lei, que é muitas vezes questionada hoje em dia pelos homens, e que querem muitas vezes passar por cima dos limites colocados por Deus. Mas a lei de Deus é para aqueles que querem se salvar. A observância da lei é para aqueles que amam a Deus, porque não existe uma forma mais perfeita e mais plena de amar a Deus, senão sendo obediente aos preceitos que Ele deixou. Filho bom é filho obediente, cristão bom é cristão obediente. Não adianta querermos pensar que estamos agradando a Deus, se não somos obedientes à palavra de Deus. E queremos levar a vida segundo as nossas próprias convicções, muitas vezes advindas de uma consciência laxa, não bem formada, onde Deus não tem espaço e não tem razão de moradia ali na consciência humana. Observem que a lei de Deus é perfeita. Mas é perfeita não para quem quer viver segundo o mundo. É perfeita para quem quer viver segundo o céu. E aqui está o segredo. Quem quer viver segundo o mundo, a lei sempre vai ser antipática. Quem quer viver segundo o céu, a lei vai ser dura, mas é a lei. É aquela máxima latina do direito que diz: sed lex, dura lex. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Deus deixou, nós temos que cumprir. E vejam que a lei foi inscrita por Deus no coração do homem. E no coração do homem é que o que ele deve fazer de verdade a vontade de Deus acontecer. Vejam o evangelho de hoje. Primeiro, nosso Senhor começa aqui falando da caridade cristã. A caridade cristã que é sinônimo do nome do próprio Deus. Deus caritas est, a tradução é Deus é amor, segundo a carta de João. Deus é amor. Deus caritas est. O caridoso é aquele que vive em Deus. Caridoso para com o outro, sim. Mas caridoso também para consigo. A caridade, ela deve ser uma caridade social para aqueles que necessitam da nossa ajuda material, mas deve ser também uma caridade espiritual para nos ajudar a ser cada vez mais de Deus. Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. A gente pensa aqui, nesse texto, que está se falando simplesmente em fazer o bem. Sim, mas não é só isso. É fazer o bem ao outro, não porque o outro merece, não porque o outro é digno, mas fazer o bem ao outro porque
o outro pertence a Cristo. Porque o outro é imagem de Cristo. Se alguém vos der de beber, porque sois de Cristo. Aqui, um favor que se faz aos consagrados, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que pertencem a Cristo. Não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Meus irmãos, qual é o grande escândalo do século XX, do século XXI da igreja? O grande escândalo é que os cristãos não se fascinam mais por Cristo. E Cristo, na vida dos cristãos, ocupa o último lugar, onde deveria ocupar o primeiro. Por esses dias, eu estava pensando, aqui, graças a Deus, a eleição está mais tranquila. Mas eu estava pensando ali nas minhas comunidades de Monte Azul, uma política mais acirrada e o povo brigando e se degladiando pela política. E eu pensava assim, será que esse mesmo povo que estão dentro da igreja defendem Cristo com unhas e dentes como estão defendendo os políticos? E a resposta no meu coração era, claro que não. Porque muitas vezes os cristãos não compreenderam que se relacionam com Deus vivo. O grande escândalo que nós temos hoje é que os cristãos não se deixam mais fascinar por Cristo. Tem preguiça de rezar, tem preguiça de ir à igreja, tem preguiça de fazer o bem, tem preguiça de falar de Deus, tem preguiça de evangelizar. E isso se transforma em meio aos pagãos, em um contratestemunho. Eu estava hoje o dia todo pregando em Janaúba, no Congresso Legionário. De 9h30 da manhã até agora às 5 da tarde. Só cheguei em casa, peguei minha mãe e vim para a igreja. Mas nós comentávamos e falávamos lá. Como falar de Deus em meio ao mundo? Um senhor me perguntava, e eu dizia para ele assim: a primeira coisa é a gente dar testemunho que somos de Cristo. É a gente, em meio ao mundo, se comportar como alguém que pertence a Cristo. E não escandalizar os pequeninos. Mas quem são esses pequeninos aqui? Quem são esses ínfimos do Evangelho? São aqueles que ainda não despertaram para a fé e pensam assim: mas se fulano que é da igreja pode fazer isso, eu também posso. Mas se fulano troca a missa de domingo por isso aqui, eu também posso. Mas se fulano que é da igreja está embriagado, caindo na festa, bêbado, eu também posso. Mas se fulano que é católico está traindo a esposa, eu também posso. Por quê? Porque o contratestemunho vai despertar no outro uma aversão à lei de Deus, que nos obriga, que nos convoca a sermos de Cristo. Então vejam que escandalizar os pequeninos aqui não é as crianças não,
É escandalizar o pequenino do teu filho que não vem à igreja no domingo. É escandalizar o teu marido que é um pequenino na fé que não reza. É escandalizar aquele teu companheiro de trabalho que você nunca viu dentro da igreja e está lá falando do outro e muitas vezes você apoiando. Esse é o pequenino que nós escandalizamos. Por quê? Porque o nosso coração ainda não pertence a Cristo. E mais, nosso Senhor vai nos dizer assim: olha, se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É claro que aqui não pode nunca ser feita a interpretação ipsis literis, ao pé da letra, nunca. Embora alguns homens da igreja já fizeram isso aqui. Um grande homem, um grande teólogo, chamado Orígenes, se mutilou quando leu isso aqui. Não é isso que nosso Senhor quis dizer. O que nosso Senhor aqui está querendo dizer é que nós, em nome da lei que Ele nos deixou, temos a obrigação de cortar das nossas vidas aquelas coisas que nós sabemos que não está em harmonia com o Evangelho. E que é lógico que ao cortar, vai nos fazer sofrer. É isso. Que ao cortar, vai nos fazer sofrer. Porque muitas vezes tem muitas coisas que estão tão arraigadas em nós, que cortar aquilo ali causa uma dor tremenda, porque aquilo ali foi encostando na gente como se fosse o nosso próprio eu, mas não é o nosso próprio eu. Aquele vício ali, aquele grande defeito, aquele grande pecado, aquela grande inclinação para aquilo que a gente muitas vezes pensa que a gente não tem forças para lutar. São essas coisas que nós devemos cortar. Beber não é pecado. Mas se você não consegue beber sadiamente, não beba, meu filho. Se divertir não é pecado. Mas se você não pode se divertir sadiamente, evite, meu filho. É preciso que nós tenhamos esse discernimento e compreendamos que a nossa liberdade é para usufruir como cristãos de tudo aquilo que Deus nos colocou, que Deus nos deixou. Para viver com dignidade. É triste, muitas vezes, as pessoas só virem à igreja por vir e não levarem a igreja dentro de si, os ensinamentos, aquilo que Deus aqui nos diz, aquilo que Deus aqui nos convoca. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É claro que é uma alegria para o coração daqueles que compreenderam que devem ser obedientes a Deus. Para quem não quer ser obediente a Deus, a lei é uma tristeza. Para quem não tem fé, a lei é um tolhimento de liberdade. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração, é um conforto para a alma. Vocês já pararam para fazer um exame de consciência e pegar pelo menos os 10 mandamentos e dizer assim: eu vou olhar quantos mandamentos eu venho cumprindo e quantos mandamentos eu não cumpro. Eu lembro de uma vez que um jovem me dizia assim: olha, padre, eu já fiz tudo, só nunca fiz matar. Eu disse: misericórdia. Vejam, somos nós que temos que nos autoavaliar. Somos nós que devemos, ao vir à igreja, entender que é hora de rezar e não é de mexer no celular. Vejam, faz parte. Somos nós que temos que ter senso de dizer: eu não posso ficar o domingo sem ir à igreja.
eu não posso deixar de comungar? O que dizer de alguém que caminha dentro da igreja, vive a fé e na hora de dar uma resposta ao mundo, ao invés de casar, vai amaziar? O que dizer de alguém que caminha na igreja e na hora que a coisa aperta, ao invés de testemunhar a fé, se revolta contra Deus? E vejam, minha gente, a fé católica é para aqueles que são radicais viverem, mas é claro que nós não conseguimos viver a lei na totalidade ainda, nem eu nem vocês. Mas nós temos que ter, como eu digo sempre, aquela balançazinha assim, olha, que nós devemos medir a nossa vida e perceber se eu tenho mais virtudes do que defeitos, eu estou no bom caminho. Se os meus defeitos e pecados são mais do que as minhas virtudes, eu preciso urgentemente mudar de vida, porque eu não sei se ainda vou ter tempo, porque eu não sei se terei oportunidade de me converter. Essas palavras de Cristo são palavras duras. É impossível a gente não escutar uma situação dessa aqui e não doer o nosso coração. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o inferno não existe. Minha gente, o inferno é palavra de Deus, assim como o céu. Do que ter os dois jogados no inferno. E olha a visão de nosso Senhor, onde o verme deles, o verme de quem? Do demônio, não morre. Ou seja, é um verme que vai comendo eternamente. Esse verme não morre. E é a gente que vai ser ali consumido. E o fogo não se apaga. Imaginem aqui um cineasta desenvolvendo um filme com essas palavras de Cristo, que visão terrível ele iria ali encenar. O verme deles, o verme de quem? Do demônio, não morre. E o fogo nunca se apaga. Vive ali consumindo aquele ali sempre. Isso é o inferno. É uma dor que nunca passa. Eu dizia, ontem, às 18 horas, quando celebrava na igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Riachinho, eu dizia assim, olha, o inferno é muito pior do que a maior dor que você sentiu na sua vida. Só que essa dor que você passou na sua vida, um dia ela passou, ela é passado. E o inferno é uma dor que nunca passa, sempre no presente. E aí eu dizia para eles assim, a pior dor que eu senti na minha vida foi quando a pedra que estava no meus rins desceu. E eu lá em Maceió sofri absurdamente, até fazer a cirurgia. Eu não quero mais nunca sentir uma miséria daquela, me desculpem a palavra forte. Imaginem sentir uma coisa assim eternamente. Uma dor que nunca passa. Mas, padre, o que é essa dor que nunca passa? Minha gente, é a dor. É uma dor de compreendermos o que nós perdemos eternamente. E o que foi que nós perdemos eternamente? O amor de Deus para conosco. E aí não terá jeito. Não tem outra saída. Para nós humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus, nós só temos uma saída. É rezarmos ao Senhor o bom Deus pela nossa conversão. É rezarmos a Deus para que nos dê vontade de ir à missa todo domingo, para defender Cristo em meio ao mundo, para ser um católico temente a Deus, fiel a Deus, para ser um católico fiel à esposa, fiel ao esposo,
para ser um sacerdote fiel ao celibato, para ser um filho obediente, para ser um pai amoroso, responsável, que corrige porque ama. O que nos resta é pedirmos a Deus nosso Senhor que nos faça enxergar a vida com uma clareza espiritual de eternidade. E isso aqui se chama pedir a Deus, sabe o quê? A virtude teologal da fé. Senhor, aumenta em mim cada vez mais a fé para que eu possa compreender cada vez mais os teus desígnios e um dia me salvar. Você já pediu a Deus um dia para que Ele te desse a força para superar um pecado? Porque tem gente que lembra de pedir a Deus saúde, lembra de pedir a Deus por alguém que está passando por alguma dificuldade, lembra de pedir a Deus proteção quando vai viajar. Tudo isso é válido, tudo isso está certo, continue pedindo. Mas será que você já pediu a Deus a graça de crescer em santidade? E dizer assim: Senhor, me faz santo. Aí como diz São José Maria Escrivá, me faça santo, Senhor, nem que seja a pauladas. Ou seja, meu Deus, contra a minha vontade eu quero ser teu. Porque se não for assim, eu não vou ser teu. Essa segunda parte é uma exegese, é uma hermenêutica minha das palavras de São José Maria Escrivá. É preciso pedir a Deus a graça de crescer cada vez mais na amizade com Cristo. E minha gente, olha, todo mundo que se encontrou com Cristo de verdade, nunca mais soltou a mão de Cristo. E aqueles que contemplaram o inferno, não fizeram outra coisa senão mudar de vida para alcançar o céu. Pesquisem, estudem a vida de Lúcia, a vidente de Nossa Senhora de Fátima, para vocês verem, quando ela viu o inferno, o que foi que ela fez? Abandonou o mundo e foi para dentro de um convento rezar, e não queria ver ninguém, e pediu a Santa Sé, ao Vaticano, para que ninguém pudesse ir lá. Ela queria viver trancada, com medo de se perder, com medo do inferno, e assim tantos e tantos outros santos. E vejam que Nossa Senhora mostrou o inferno aos 3 pastorinhos crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia. Aí a pessoa pode dizer assim, mas muitas vezes o discurso da Igreja Católica é tão forte. Forte foi Nossa Senhora mostrar o inferno para a criança e dizer assim: se convertam. Por quê? Porque não é falta de caridade a gente dizer ao outro assim: olha, meu irmão, eu estou te falando a verdade porque é para o seu bem. Porque eu te amo e quero que você se salve. E é nesse interim que o evangelho desses últimos domingos vem de uma forma tão dura. Talvez seja o tempo, a parte do tempo comum dos 3 anos católicos, que seja mais dura. A parte mais dura são esses domingos, onde Cristo Jesus vai de verdade instigar uma mudança de vida. E nós, o que temos que fazer é baixar a cabeça e dizer assim: Senhor, eu quero ser teu, eu quero me salvar, me ajuda a mudar. É por isso que o salmista canta assim: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Muitas vezes as pessoas confundem humildade com pobreza. Não tem nada a ver. O humilde
Não é aquele que é desprovido financeiramente, não. Pode ser que não tenha nada, mas seja arrogante para Deus. O humilde é aquele que pode ter até uma vida muito bem sucedida, mas que sabe baixar a cabeça e dizer assim: Senhor, eu quero cada vez mais ser teu, quero ser obediente a ti. E foi assim, ao longo da história da igreja, uma gama de homens e de mulheres obedientes a Deus e que verdadeiramente se salvaram. Humildade não é, de modo algum, ser desprovido de numerário. Ser pobre, não. Humildade é ser de verdade alguém temente a Deus. Esse é o humilde. Aquele que é capaz de baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu estou errado. Me corrige, porque eu te amo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, que nos santifique, para que vocês e eu, nós possamos mudar o nosso coração de tal modo que a nossa vida vá aos pouquinhos agradando a Deus, e quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, nós possamos alcançar o céu. Só que veja uma coisa: é impossível o homem se salvar se não existe temor e amor. É impossível o homem se salvar se ele não teme a Deus, se ele não teme perder a Deus, e se ele de verdade não se disponibiliza e não decide no seu íntimo a amar a Deus nosso Senhor sobre todas as coisas. Creio em Deus Pai,